Olá, queridos alunos. Olá, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui para mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito. Vou estar aqui convosco durante algumas semanas para trabalharmos os conteúdos que não trabalharam no ano passado. Claro, vou trabalhar com os alunos do 4º ano. E no ano passado, como sabem, não terminaram de trabalhar os conteúdos. Durante o 3º trimestre, não tiveram aulas, não é? E então, vamos dar a continuidade. Vamos trabalhar os conteúdos que ficaram por trabalhar. Mas antes de iniciarmos concretamente a nossa aula, não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde. Já sabem, deve sempre lavar as mãos com água e sabão, devem utilizar as máscaras nos lugares públicos e álcool gel sempre que tocarem em alguma superfície ou algum objeto. Já sabem, isso toda a gente já sabe. Só assim podemos acabar com esta pandemia e voltarmos a ter a nossa vida normal. E agora sim, vamos começar a nossa aula. A aula de hoje é uma aula muito divertida, como sempre, a aula de Ciências Integradas. Hoje vamos falar de clima, de tempo, tá bem? E agora prestem atenção. Já sabem, preparem os vossos materiais e os manuais do ano passado para podermos continuar a estudar os conteúdos que ficaram por trabalhar. Observem a imagem. Trouxe-vos esta imagem e vamos lá observá-las. E já observaram? Lindas imagens. E o que é que vocês observaram nessas imagens? A primeira imagem está a nos referir a quê? Temos ali uma criança. Vejam como é que ela está vestida. Já viram? Ela está muito bem agasalhada. Repararam? Está com frio ou com calor? Ah, está com frio, muito frio. Viram? E vocês? Estão com frio ou calor? Eu estou com muito calor nesse momento. Ah, vamos observar a segunda imagem. E já viram os meninos? Onde é que eles se encontram? Uma praia, não é? E o que é que vocês acham? Estão com frio ou com calor? Eu acho que estão com calor. Ah, vocês acham também? Pois é, aqui temos duas situações e dois momentos diferentes. Na primeira imagem, vocês podem ver, essa criança aparenta estar com frio, não é? Porque está bem agasalhada, com gorro, cachecol, com roupas bem quentes e luvas também. Do outro lado, temos crianças vestidas com roupas leves, estão numa praia de mar, estão dentro da água, não é? E estão a divertir-se muito. Muito bem. Então, quer dizer que aqui temos dois momentos diferentes. Aqui, frio, não é? O tempo está frio e aqui o tempo está mais quente, não é? Não é assim que nós dizemos por aqui? Pois é. E agora vamos continuar a descobrir o que está por detrás dessas imagens. Vamos lá? Já percebeste que durante o ano vestimos vários tipos de roupas? E neste momento, o que é que tu tens vestido? Durante o ano, vestes as mesmas roupas? Há épocas que nós vestimos roupas mais leves e épocas que nós vestimos roupas mais quentes. Ou mais, também podemos vestir roupas assim, mais frescas, não é? Então vamos lá ver. Aqui, quando sentimos calor, vestimos roupas frescas. É verdade ou não? É. Quando estamos com muito calor, normalmente nós vestimos roupas leves e frescas para podermos libertar calor com mais facilidade e sentirmos-nos mais frescos, não é? Mais confortáveis. E continuando. Quando sentimos frio, vestimos roupas quentes e compridas. É, quando estamos com muito frio,
normalmente nós agasalhamos-nos com roupas quentes, roupas compridas, para que possamos sentir-nos bem, não é? E aconchegados, não é? É isso aí. Então, continuando. Agora, isso acontece também por causa das variações. Mas antes de vermos as variações, vamos ver as 4 estações do ano. Normalmente, ou seja, no universo, nós encontramos 4 estações, não é? Nos países do norte e países também do sul, que são primavera, verão, outono e inverno. Em Cabo Verde, nós não temos todas essas estações, não é? Em Cabo Verde, nós temos uma época que é mais fresca e outra época que é mais quente. Mas nós não temos, assim, estações especificamente. Temos épocas frescas e épocas quentes. Épocas quentes é o momento que nós vivemos agora e temos épocas mais frescas que vem mais à frente. Podemos vestir um casaco, roupas de mangas compridas, enfim. Então, mais quentes, mais confortáveis, porque estamos na época fresca, sentimos um bocadinho de frio, ok? Então, temos aqui, em Cabo Verde, não temos todas essas estações. Tem épocas frescas e outras bem quentes. Aqui temos as imagens que ilustram as estações do ano. Temos aqui a primavera, que é considerada a estação mais bonita, mais linda, por causa da presença das flores, não é? Nos países que têm primavera, já sabe. Os meninos também que veem filmes e as informações através de televisão, já viram que durante a primavera aparecem flores, nascem flores por tudo quanto é lado. Por isso que é considerada uma das estações mais belas. E temos inverno, não é? O inverno, nos países que cai neve, vive inverno intenso, né? Muito frio. E no Natal, vocês se lembram? Os meninos fazem bonecos de neve para poderem viver mais o Natal, para poderem sentir mais o Natal. As renas do Papai Natal. Isso nos países muito frios. E outono, né? Que é uma época também bonita, as folhas caem das plantas, não é? E o chão fica todo coberto de folhas coloridas, lindas, ok? E temos ali verão. O nosso país é um país de verão, temos sol, muito sol. E no verão é a época que vamos à praia, comemos gelados, estamos aqui a passear com sandálias, né? E chinelos também, porque é uma época quente e precisamos, né, ter roupas leves e suaves para podermos sentir mais confortáveis. E continuando assim, vendo as 4 estações, vamos falar, tudo isso tem a ver com o tempo, ok? Tudo que nós estamos agora a falar tem a ver com o tempo. O que é isso de tempo? Tempo é a condição atmosférica num determinado momento. O tempo. Agora temos um tempo, não é? Qual é a condição? Como é que está o céu? Quando falo de condição atmosférica, como é que eu estou a sentir o sol, o vento? Como é que o céu está? Está ensolarado? Tem muito sol? Tem nuvens? Tem poucas nuvens? Está para chover, não é? Então, esse é o estado do tempo. É a condição que aparece todos os dias, não é? No nosso meio, onde nós estamos. Por exemplo, o tempo muda ao longo do dia. Pode ser que o tempo esteja nublado, pode ser que esteja ensolarado, pode ser que esteja chuvoso. Reparem que tem a ver sempre as imagens e as palavras. Entre as imagens e palavras há uma certa relação. Nublado, que vem de nuvens, com muitas nuvens. Ensolarado, vem da palavra sol, sol intenso. E temos chuvoso, que quando apresenta condição de chuva, ou seja, prestes a chover, não é? Então temos esses momentos, essas condições que
que o tempo pode nos apresentar, pode mudar durante o dia. E o tempo tem muito a ver com o clima. Quando nós falamos de clima, temos uma sucessão da variação de tempo. Quando o tempo muda num determinado lugar, não é? Sempre muda com essas condições durante muito tempo, período do tempo que estou a falar, não do tempo atmosférico, quer dizer que nessa localidade o clima já tem uma certa característica própria, porque é essa mudança que vai dar origem ao clima desse lugar. Então vamos ver o que é isso de clima para melhor entenderem. É um conjunto da variação de tempo durante um determinado período num certo lugar. Quando o tempo muda, ou quando também muda menos ou mais, é mais ensolarado, é mais chuvoso, é mais nublado, não é? Isso quer dizer que acaba por determinar que tipo de clima esse lugar tem, ok? Por exemplo, aqui em Cabo Verde, temos sol durante muito tempo, temos temperatura muito alta, não é? Às vezes, durante o verão, temos temperaturas altas. E então isso é a condição que faz com que o nosso clima seja clima quente, tá bem? E chove pouco também. Por isso o clima é quente e seco. Estão a ver? É por causa dessa repetição de estado de tempo em Cabo Verde. E também porque Cabo Verde localiza-se num determinado lugar que condiciona a esse tipo de clima. E vamos continuar. Agora, o que influencia o clima de um lugar? Há aspectos importantes que influenciam o clima de um determinado lugar. Há coisas que interferem no clima. E vamos ver esses elementos, são chamados elementos de clima. Existem muitos elementos do clima, mas nós vamos ver apenas 3. Vamos lá? Quais são os elementos do clima? O que é que influencia? A temperatura. Ok? Pode ser alta, pode ser baixa. Neste caso, pela imagem, esse senhor está com muito calor. Oh, que calor! Vejam. E aqui, a umidade, a quantidade de água que existe no ar, não é? Às vezes, nos países frios, podemos observar, por exemplo, as pessoas, quando falam, bafejam vapor na janela. E cá em Cabo Verde também, já repararam? Eu, às vezes, de manhãzinha, quando passo na rua, vejo alguns carros com gotinhas de água. Quer dizer que o ar está úmido. Tá bem? Também acontece por aqui. Vamos lá ver a precipitação. Precipitação quer dizer a queda de chuva ou de neve, não é? Que pode cair. Então, esses elementos são considerados elementos do clima. Esses elementos é que fazem com que o clima, não é, varie ou tenhamos um determinado tipo de clima. E continuando. Vamos falar apenas da temperatura. Quando falamos de temperatura, logo pensamos calor, não é? Aqui em Cabo Verde. Mas pode ser que noutra parte do mundo as pessoas pensam no frio ou pensam em outra coisa. Mas, normalmente, quando falamos de temperatura, pensamos no calor imediatamente, não é? Então, temos aqui a quantidade de calor absorvida pelo ar. Quando o ar está quente, não é? Dizemos que a temperatura está elevada, está alta. Umidade, outro elemento. A quantidade de vapor de água presente no ar. Eu já falei há pouco, não é? Quando eu passo, por exemplo, na rua, vejo um carro de manhã todo molhado, com gotinhas de água, quer dizer que o ar, durante a noite ou de madrugada, esteve úmido ou continua durante o dia. E continuando, precipitação. Precipitação, aqui, na nossa linguagem de dia a dia, falamos de chuva em Cabo Verde, mas nos outros países, para além de chuva, pode ser a queda de neve, que parece chuva quando cai, ou de outras substâncias. Agora, para cada um desses elementos, não é, do clima, há um aparelho que
é utilizado para fazer a sua medição. Entenderam? Então, vamos lá ver quais são esses aparelhos que nós utilizamos para a medição da temperatura, da umidade e da precipitação. Vamos lá? O aparelho que se utiliza para medir a temperatura do ar chama-se termômetro. E a unidade de medida é o grau Celsius. Meninos, para medirmos a temperatura do ar, utilizamos também termômetro. Eu sei que lá em casa vocês têm termômetro. Quem não tem, já mediu a temperatura do corpo algumas vezes. Sabem por quê? Às vezes nós sentimos febre lá em casa e os nossos pais querem saber qual é o grau, qual é a temperatura do nosso corpo e utilizam um termômetro, que é um aparelho pequenino que nos colocam debaixo do braço para medir a temperatura do nosso corpo, não é? E quando chega 37,5 ou 38, os nossos pais começam a ficar preocupados e às vezes nos levam ao médico ou nos dão algum medicamento. Também, para medir a temperatura do ar, utilizamos o termômetro para saber se está muito calor, se está frio, se a temperatura está amena, se está agradável. Utiliza-se termômetro. E a medida, a unidade de medida é grau Celsius ou graus Celsius, ok? Que é a medida da temperatura. E então, temos aqui também outros aparelhos, tanto para medir a umidade como a precipitação. O higrômetro é um aparelho que é utilizado para medir a umidade do ar, para ver se o ar está úmido ou não. E, normalmente, mede-se por percentagem, para ver a percentagem da umidade no ar. E temos também o pluviômetro, que é o aparelho de medição da precipitação, ok? E temos aqui em Cabo Verde várias regiões onde são colocados os pluviômetros. E na última chuva, de certeza que os especialistas que trabalham nessa área viram que a pluviosidade foi muito alta, porque choveu muito, a última chuva foi muito intensa. E então, vão medir a quantidade de água que caiu através desse aparelho, o pluviômetro. E continuando, como eu já tinha dito, Cabo Verde é um país de clima quente, tropical, seco, porque as temperaturas são altas durante todo o ano. Isso todos nós já sabemos que, de facto, a temperatura aqui em Cabo Verde sempre, não é, foi média alta, não é? Vai de 20 e tal e para cima, vai de 30 e tal. E então quer dizer que estamos perante um clima seco, um clima quente, tá bem? E continuando, agora vamos aos exercícios. Vou ver se entenderam alguma coisa desde o início da aula. E espero que tenham entendido. E vamos ao primeiro exercício. Liguem cada imagem à estação do ano correspondente. Temos aqui 4 imagens. A primeira imagem, as pessoas estão numa praia, não é? Estão aqui ao sol, deitadas, à beira-mar, não é? Segunda imagem, temos uma cidade, imagem de uma cidade, está com muita neve, vazia, quieta. E temos aqui a terceira imagem, muito linda também, com folhas no chão, muitas folhas. E aqui a última imagem, uma paisagem bem bonita, com muitas flores. Cada uma dessas imagens corresponde a uma daquelas estações. O que é que vocês vão fazer? Vão ligar as imagens às respectivas estações. Mãos à obra, meninos. Vamos lá trabalhar? E já terminaram? Ok, muito fácil. Eu sei que todos já fizeram. Então vamos lá
ver se de facto acertaram. A primeira imagem corresponde à estação de verão. As pessoas estão na praia, a tomarem banho, a refrescarem-se, porque a temperatura está muito bem, está muito alta, muito bem. E vamos ver a segunda imagem. A segunda imagem ilustra a estação do inverno. Reparem, quieta, neve. Muito bem, meninos. Já vi que entenderam. E vamos à terceira imagem. Outono, queda das folhas, muito lindas. E a quarta imagem, flores, primavera. Muito bem, parabéns porque conseguiram. Muito bem, e agora vamos ao segundo exercício. Assinalem o conceito correto. Aqui temos a definição do clima. Vocês lembrem-se daquilo que nós falamos há pouco. Vocês vão ver, pensar um bocadinho e ver qual é o conceito correto, qual é a definição correta do clima. Então vamos lá ler. Clima é a quantidade de chuva que cai numa região. Acham que clima é isso? Clima é o estado de tempo que faz num determinado lugar. Estado de tempo que faz num determinado lugar. Clima é um conjunto de variação de tempo durante algum tempo em determinado lugar. Quais dessas definições vocês acham que têm a ver com o clima? De acordo com aquilo que nós acabamos de ver e de ouvir. Então vamos lá, escolham. E já está. Vamos ver se acertaram. Muito bem. Clima é um conjunto de variação de tempo durante algum tempo em determinado lugar. Exatamente. É isso mesmo. E vamos ao exercício seguinte. Identifiquem os principais elementos do clima. Não se esqueçam. Lembrem-se, nós identificamos 3 elementos do clima. Estás a lembrar? Ótimo. Então vamos lá identificar esses elementos do clima. Quais são esses elementos? Temperatura, umidade e precipitação. Parabéns, conseguiram! Já vi que estão atentos. E vamos continuar com o próximo exercício. E o próximo exercício, vocês vão completar o espaço que está ali em branco. Então vamos lá, vocês vão procurar a palavra certa para colocarem nesses 2 espaços. Então temos aqui o espaço. É o aparelho, não se esqueçam dos 3 aparelhos. Agora vamos ver quais são esses aparelhos. É o aparelho que se usa para medir a temperatura do ar. Para medir a temperatura do ar. Qual é o aparelho? A unidade da medida é... Qual é a unidade da medida? Tem um nome assim. Mas eu sei que vocês sabem. Então vamos lá completar? E conseguiram? Muito bem. Então vamos lá. O termômetro. Muito bem. É o aparelho que se usa para medir a temperatura do ar. Vocês estão a lembrar do termômetro? Que eu disse que lá em casa também há pessoas que têm termômetro lá em casa para medirem a temperatura do corpo. Ah, bem. A unidade de medida é graus Celsius. Lembra-se que eu disse que tem um nome assim, um bocadinho esquisito? Mas é isso aí. Tem que praticar também. Graus Celsius. Ok. E passando para o exercício seguinte, vamos agora fazer a escolha certa, a escolha correta. Coloquem um X na frase certa. Ok? Aqui vocês terão de fazer a escolha certa. Cabo Verde tem clima frio. Acham? Cabo Verde tem clima frio?
Cabo Verde tem clima quente e seco. O que é que vocês acham? Quente e seco. Cabo Verde tem clima temperado. O que é que vocês acham? Vamos lá escolher de acordo com aquilo que nós falamos. Vou-vos dar um minutinho para refletirem um bocadinho. E conseguiram? Muito bem, então vamos lá. E qual é a escolha correta? Cabo Verde tem clima quente e seco, meninos. Muito bem! Parabéns! Eu sei que vocês sabem. Reparem que durante o ano temos temperatura elevada. E também não chove muito aqui em Cabo Verde, não é? Por isso, nós temos clima quente e seco. Boa! Gostei muito dessa vossa participação. E vamos continuar. Ah, essa parte que eu gosto. Essa parte que eu gosto. Sabem por quê? Hoje vocês vão fazer uma atividade diferente. Em casa, todos os dias, escutem durante esta semana o estado do tempo através da rádio. E também podem ver através da televisão, o estado do tempo do dia. E vocês vão registrando, ok? Ao longo desses dias, para verem se há mudança, se há alteração, se há variação do estado do tempo nesses dias. E também podem fazer uma outra experiência. Vocês podem sair à rua, à varanda ou no terraço, claro, acompanhado dos pais, e podem fazer essas observações. Vocês podem fazer a observação de manhã, não é? E observarem, está ensolarado? Está nublado? Está chuvoso? E registarem. Ao meio-dia, fazer o mesmo registro. E lá no final da tarde, ou meio da tarde, também façam isso. E vocês vão ter um registro muito interessante para verem que durante o dia o estado do tempo pode mudar. Ok? Façam isso, desenhem, registrem e levem para o vosso professor. E agora, vou ver o que é que nós fizemos na aula de hoje. E vocês se lembram? Ah, eu pensei que não estavam a lembrar. Então, de que é que nós falamos hoje? Muito bem! Hoje falamos do clima e dos seus elementos. E estão a lembrar dos elementos do clima? Muito bem! A temperatura, a umidade e a precipitação. Parabéns! Vi que estão todos atentos, meninos. E façam o vosso trabalho. E assim foi a nossa aula de hoje, meninos. Espero que tenham gostado. E espero por vocês na próxima aula aqui no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem e estudem muito!